Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, para o dia de número 178 do nosso ano. No dia de hoje, continuamos com o profeta Isaías, capítulos 24, 25, 26 e 27. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia. Hoje nós estamos no vídeo de número 178, nós temos o gênero apocalíptico. Hoje são mensagens relacionadas à conversão, à transformação de Israel, mas com uma linguagem diferente, uma linguagem que usa muitos símbolos, muitas figuras de linguagem, que vai além daquilo que é a linguagem histórica, a linguagem mais direta que nós encontrávamos em outras partes do livro de Isaías. Então quem leu ou quem vai ler vai encontrar um gênero literário diferente. Capítulos 24 a 27, então, nós temos aqui um pedaço deste gênero literário chamado Apocalipse, no livro do profeta Isaías. Esses capítulos de hoje, ou desse gênero literário apocalíptico, está entre os capítulos 24 a 27. Portanto, hoje temos, mais uma vez, 4 capítulos. O começo do capítulo 27 vai mostrar o julgamento de Israel. Vai mostrar, ou melhor, o julgamento que é realizado por Javé, que Javé irá julgar Israel, irá julgar o seu povo, e como que é o julgamento de Javé. O começo do texto diz assim: Eis que Javé vai assolar a terra e devastá-la, porá em confusão a sua superfície e dispersará os seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, e ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Certamente a terra será devastada, certamente ela será despojada, pois foi Javé quem pronunciou a sua sentença. Então, possivelmente aqui está falando daquilo que aconteceria contra Israel, daquilo que depois aconteceria contra Judá, que são as tribos do sul, no momento da invasão da Babilônia. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui no começo do capítulo 24 é um anúncio de destruição, um anúncio que a cidade seria destruída. E esse anúncio ele continua no capítulo todo. Eu gostaria de avançar um pouco com vocês ali ainda no capítulo 24, versículo 15. Diz assim: Por isso, glorificai a Javé no Oriente, o nome de Javé, Deus de Israel, nas ilhas do mar. Desde as extremidades da terra, ouvimos ressoar o cântico dos justos. E aí, aos poucos, vai falando que será devastado, que terão combates, mas no final, Javé e o povo de Israel irá vencer e eles serão transformados, eles verão a glória de Deus. A partir do próximo capítulo nós veremos isso de forma ainda mais clara. Gostaria de ler ainda o versículo de número 21. E acontecerá naquele dia que Javé visitará o exército no alto, e os reis da terra na terra. Ou seja, mesmo com guerras, com perseguição, com dificuldades, Javé, ele mantém a sua promessa de defender o seu povo e que o seu povo, no final, prevalecerá contra os seus inimigos. Capítulos 25 e 26, nós temos aqui 2 hinos de ação de graças, hinos muito tocantes, hinos que vale a pena para mostrar a fidelidade de Deus e, ao mesmo tempo, mostrar a esperança que deve ter aqueles que acreditam nele. Veja ali, eu marquei o versículo
1, do capítulo 25, diz assim: Javé, tu és o meu Deus, eu te exaltarei, louvarei teu nome, porque realizaste os teus desígnios maravilhosos de outrora, com toda a fidelidade. Veja, aqui são frases para serem repetidas e guardadas. Aqui é um louvor, é uma ação de graças. Todos nós deveríamos rezar e ler estas palavras e sino de ação de graças. Javé, tu és o meu Deus, eu te exaltei, louvarei teu nome, porque realizastes os teus desígnios maravilhosos de outrora, com toda a fidelidade. Sim, da cidade fizeste um entulho, a cidade fortificada está em ruína, a cidade dos estrangeiros deixou de ser uma cidade, nunca mais será reconstruída. Eis porque um povo forte se glorifica, a cidade das nações tirânicas teme contra ti. Porque foste o refúgio para o fraco, o refúgio para o indigente na sua angústia, o abrigo contra a chuva e a sombra contra o calor. Que lindo! Tem um canto, ele é até protestante, que diz assim: o Senhor é o refúgio contra o indigente. Assim, o Senhor é o abrigo contra a chuva, a sombra contra o calor. Pois o sopro dos tiranos é como a chuva de inverno. O calor em terra árida, assim tu abates o tumulto dos estrangeiros. O calor se abranda sob a sombra das nuvens. Assim, o canto dos tiranos se cala. E aí depois vai falar sobre o banquete divino. Então aqui são cantos de louvor para momentos de vitória, mas talvez o termo, a virtude que melhor representa aquilo que deve ter o povo de Deus é a esperança. Mesmo nos momentos de combates, de dificuldades, de guerras, precisam ser fiel e precisam confiar nele. Capítulo 16 também, o começo ali eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: Naquele dia cantar-se-á este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte para nos proteger, ele nos deu muro e antemuro. Abri as portas, ele nos deu abrir as portas da cidade para que entre uma nação justa, que observa a fidelidade. Agora é a parte mais bonita. Está decidido. Tu manterás a paz, pois a paz foi confiada a ti. Ponde a vossa confiança em Javé para todo sempre, pois Javé é rocha eterna. Com efeito, ele abateu os habitantes das alturas, a cidade inacessível. Ele fê-la vir abaixo até o chão, fê-la lamber o pó. Ela será pisada aos pés. Pisá-la-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos. Então são textos proféticos que mostram que a vitória de Javé será dada a Israel e será dada contra os povos estrangeiros. Ainda no capítulo 26, eu penso que merece ser lido versículo 12, versículo 11, 12 e 13. Versículo 11 diz assim: A Javé, tua mão está levantada, mas eles não a veem. Eles verão o teu zelo pelo teu povo e se confundirão. Sim, o fogo preparado para teus adversários os consumirá. Javé, tu nos asseguras a paz. Na verdade, todas as nossas obras, tu as realizas para nós. Ó Javé, nosso Deus, ao teu lado tivemos outros senhores, mas apegados a ti, só o teu nome invocamos. Os mortos não reviverão, as sombras não ressurgirão, porque tu as visitaste e as exterminaste. Um texto aqui que mostra o poder de Deus contra estrangeiros, contra pessoas, que Deus, ele é a maior força, ele está acima de qualquer domínio ou estrangeiro, qualquer domínio de rei ou qualquer domínio humano. No final ali do versículo, no final do capítulo 26, eu gostaria de destacar ainda, nós podemos ver ali os versículos versículo 20 e versículo 21. A nota de rodapé, penso que vale a pena ser lido, aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém. Nota de rodapé B diz assim: o povo é convidado a pôr-se em segurança enquanto Javé executar sua sentença contra os maus. Então está dizendo que Javé vencerá os inimigos e no momento da guerra o povo deve ficar seguro, porque será
momentos ali de tensão, momentos de grande dor e muita dificuldade. Porém, uma vez mais, Javé, Deus, ele promete através do oráculo de Isaías que estará com seu povo vencerá. Então essa estrutura ela é sempre repetida. O Javé tem uma predileção, Deus ele ama o povo ele peca, depois Javé ele atravessa, e aqui é o Espírito Santo, através da ação de Deus o povo se converte, Deus no final lhe mostra que a última palavra é a palavra dele. Temos ainda o capítulo 27, que mostra aqui a vitória contra, no começo, Leviatã. Leviatã é como se fosse um monstro do mar. Por isso que ali no Antigo Testamento, até na época de Jesus, as pessoas viam o mar, tinham o mar como sendo o maior adversário. Andar sobre o mar era um dos maiores de todos os milagres, porque muitos acreditavam que no fim do mar era como se tivesse um monstro marítimo, um monstro marinho, chamado Leviatã, e ele devorava todas as pessoas que avançavam no mar. Então havia como se fosse aqui esse mito, e aí o começo do capítulo 17 vai falar contra Leviatã. Naquele dia punirá Javé com a sua espada dura, grande e forte, Leviatã, serpente escondida, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, matará o monstro que habita no mar. Estão dizendo que Leviatã, que é esse monstro do mar, ele seria vencido por Javé. Aqui é um oráculo não só contra pessoas, não só contra nações estrangeiras, não só para alertar Israel, mas mostrando que, entre aspas, esse poder aqui sobrenatural, esse Deus, entre os deuses aqui pagãos e da mitologia, também seria destruído. Nós vamos encontrar uma vez mais, nós vimos em Oséias, dizendo sobre a vinha de Javé, que Javé tem a sua vinha é Israel. Nós encontramos aqui nos versículos 2, 3, 4 e 5. Naquele dia, a vez de cantar a vinha graciosa. Eu, Javé, sou o seu guarda, régua continuamente, para que não a danifiquem, vigio-a noite e dia. Eu não estou mais irado. Quem me reduzirá a um espinheiro ou a um sarçal na guerra? Hei de pisá-la e dele pôr fogo. Ou então, que busquem a minha proteção, façam as pazes comigo. Sim, façam as pazes comigo. E aí, na sequência do capítulo 27, nós temos aqui, eu destaco principalmente o versículo 10, que vai mostrar que Deus, ele permite a graça, ele age com a sua intercessão, ele age com a sua força, mas também o povo, quando ele é infiel, acontece também o castigo divino. Vamos ver ali os versículos, principalmente o versículo 10. Com efeito, a cidade fortificada ficou reduzida à solidão. A campina largada e abandonada como deserto. Onde pastarão os novilhos e aí se deitarão, destruindo os seus ramos. Aqui está dizendo sobre o futuro da cidade de Jerusalém, que ela seria destruída. E aí nós sabemos que Jerusalém foi destruída pela Babilônia. Para encerrarmos o dia de hoje, nós estamos vendo aqui novamente sobre a volta dos dispersos. Em alguns momentos, aqui novamente, quando nós vemos Isaías, não é um texto histórico da primeira até a última parte. Parece que são uma coleção de poemas, uma coleção de oráculos, que às vezes são colocados ali em momentos que não correspondem exatamente à época histórica do autor ou uma época cronológica histórica. Às vezes fala sobre a Síria, às vezes fala sobre Jerusalém, às vezes fala sobre coisas que aconteceram antes da invasão da Síria, às vezes já vai falar sobre coisas que aconteceram depois da destruição do templo, ali no período da Babilônia. Então nós temos momentos diferentes. Aqui, no final do capítulo 27, nós temos uma parte histórica, um momento histórico que vai mostrar da volta daqueles que estavam dispersos. Eu penso que vale a pena ser lido. Versículo 12, capítulo 27. Sucederá que naquele dia Javé fará uma debulha, desde o corrente do rio até o canal do Egito. E vós, Israel, sereis
respigados um por um. Sucederá que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andam perdidos na terra da Síria, bem como os que estão desterrados na terra do Egito, virão e adorarão Javé no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui novamente, não sobre a Babilônia, mas é falando daqueles que seriam conquistados pela Síria, que eles iriam retornar como aqueles que estavam no Egito, e eles adorariam a Deus em Jerusalém. E esta adoração, este louvor a Deus que foi prometido aqui, ele sempre teve alguns momentos que acontecia de fato, mas depois vinham outros povos estrangeiros, venciam Israel, o templo era destruído e vinha aqui um grande momento de sofrimento. Por isso que Jesus ele foi muito sábio. Jesus ele disse que o templo, ali quando Jesus ele está morrendo na cruz, o templo, as vestes do templo, ou uma cortina que havia no templo se rasga. Por quê? Porque um local do templo que era chamado de Santo dos Santos tinha como se fosse uma cortina, que ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E aí, aquela cortina ela foi rasgada, por quê? Porque agora todos têm acesso ao templo. Por quê? Porque o templo agora não é só mais um local de pedra. O templo é o próprio Cristo e nós somos templos do Espírito Santo. Então, essa passagem, esse gênero apocalíptico no final, diz assim, que todos voltariam para adorar em Jerusalém. E aí essa adoração que aconteceu no templo, hoje ela acontece através de uma adoração de espírito em verdade, que é feita a Cristo. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E aí, não preciso mais ir à igreja? Cara, claro que precisa. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos cristóforos, nos tornamos não apenas adoradores de Deus que está fora, ou apenas espiritualmente dentro de nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos portadores de Cristo, nos tornamos um com Ele, e como diziam os padres da igreja ali nos primeiros séculos, nós nos tornamos seres divinos. Padre, como que eu posso ser divino? Nós não somos divinos por natureza, só Deus é. Nós não somos divinos por essência, só Deus é. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos divinos por participação, ou seja, porque nos tornamos cristóforos, um com Ele. O texto final, capítulo 27, promete que depois de todos esses oráculos, todos esses adversários, o povo teria paz e voltaria a adorar a Deus. Aqueles que vieram do Egito, aqueles que iriam escapar da Síria, voltariam a adorar Deus em Jerusalém. E que alegria, depois de Jesus, nós vimos que aquela adoração que acontecia de forma parcial, porque tinha um véu, esse véu ele foi destruído, agora nós podemos adorar a Deus, não só em Jerusalém, mas no mundo todo. E aí nós que somos católicos, a igreja fundada por Cristo, quando nós recebemos a Eucaristia, não só adoramos, nos tornamos um com Ele, porque o nosso corpo se une ao corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, amanhã nós vamos avançar mais um pouco. Estamos praticamente no fim dessa primeira parte do livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39. No dia de amanhã, que será o dia de número 179, nós temos os capítulos 28, 29, 30 e 31. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Vamos adiante. Continue conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por rezar conosco. Aqueles que divulgam os vídeos. Que Deus lhe recompense. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe cubra com todas as bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.